O homem que não conheceu a morte. No vídeo de hoje você vai conhecer a história de Enoque, o homem que não morreu. Em toda a história da humanidade, apenas 2 homens foram levados da terra sem provar a morte: Elias, o profeta de fogo, e Enoque. A sua história de vida ecoa através dos séculos como um exemplo, um testemunho de algo raro e precioso, uma caminhada fiel com Deus. Em um tempo muito antigo, numa era distante da nossa, quando a terra ainda carregava o frescor da criação, viveu um homem que ousou trilhar um caminho diferente. Entre uma humanidade que mergulhava, geração após geração, em corrupção e violência, ele escolheu seguir uma rota silenciosa, quase invisível aos olhos do mundo. Seu nome era Enoque. Ele viveu 365 anos, mas quem foi de fato esse homem? Que vida foi essa que, em meio ao caos crescente, agradou tanto a Deus a ponto de ser poupado da morte? O que Enoque compreendeu que tantos outros ignoraram? A Bíblia nos revela que ele andou com Deus, expressão simples, mas profundamente poderosa. Em um mundo onde a maioria apenas vivia para si, Enoque caminhava lado a lado com o Criador. Isso nos leva a uma pergunta vital. É possível, mesmo em nossos dias, andar com Deus da mesma forma? Quando observamos a linhagem de Adão em Gênesis 5, vemos um padrão repetido. Nasceram, viveram, geraram filhos e então morreram. Mas quando chegamos a Enoque, o padrão é quebrado. O texto muda. Ele não morre. Ele é tomado por Deus. Esse detalhe nos revela algo grandioso. Enoque não era apenas mais um nome na genealogia. Ele foi um homem cuja intimidade com Deus ultrapassou os limites do tempo. E esse andar com Deus não significa apenas seguir mandamentos ou práticas religiosas. Fala de uma comunhão real, profunda, de alguém que decidiu viver todos os dias consciente da presença divina. Ele não conheceu a morte. Enquanto todos os homens da sua geração viveram e morreram, ele simplesmente desapareceu. Não foi enterrado, não teve sepultura, não deixou um corpo para trás. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. Estamos falando de Enoque, um homem misterioso cuja vida, embora descrita em poucas palavras, ecoa como um grito de fé no meio de uma geração corrompida. Um homem que andou com Deus e, por causa disso, foi poupado da morte. Mas quem foi esse homem? O que ele fez de tão extraordinário para ser levado diretamente por Deus, sem experimentar o fim inevitável de todos os mortais? Em um mundo que se afundava em pecado, a geração de Enoque estava mergulhada em corrupção. Era um tempo de crescente maldade, onde o coração dos homens se afastava do Criador. Foi nesse cenário sombrio que Enoque brilhou como uma luz. Enoque escolheu um caminho diferente. Ele não se destacou por conquistas humanas ou por feitos grandiosos diante dos homens. Enoque não construiu cidades, não venceu exércitos, mas ele fez algo que poucos ousam fazer. Ele andou com Deus. Sua grandeza estava em algo mais profundo. Ele caminhava com Deus, em silêncio, em fé, em comunhão. O termo andou com Deus é profundo. Não significa apenas crer em Deus, mas viver em constante comunhão, obediência e amizade com Ele. Enoque não apenas conhecia a Deus, ele se relacionava com Ele. Sua vida era uma jornada espiritual. Cada passo era guiado pela fé. Em um mundo onde todos seguiam seus próprios caminhos, Enoque escolheu seguir o caminho do Senhor. Ele foi um profeta. Judas 1:14-15 nos diz que Enoque profetizou contra os ímpios de sua época, anunciando o juízo de Deus. Ou seja, sua fé não era passiva. Ele não apenas caminhava com Deus em secreto, mas também se posicionava com coragem diante do mal. Hebreus 11:5 declara que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Esse versículo resume a vida de Enoque.
Uma fé que agrada a Deus, uma confiança tão profunda, uma entrega tão sincera, que o próprio Deus decidiu poupá-lo da experiência da morte. Não sabemos como foi esse momento. Talvez Enoque estivesse caminhando por entre as árvores, meditando nas coisas celestiais. E então, de forma suave, imperceptível aos olhos humanos, Deus o tomou para si. Ele simplesmente não foi mais encontrado. Que privilégio, que mistério, que exemplo! Um exemplo para nós. Naquele tempo, a Terra estava longe de ser o que conhecemos hoje. O mundo seguia seu curso, mas o coração dos homens já se afastava de Deus. As gerações após Adão e Eva viam crescer a corrupção, a violência, o orgulho, e o Criador, antes tão presente no jardim, agora parecia cada vez mais distante do coração da humanidade. Foi nesse cenário que Enoque nasceu, 7ª geração após Adão, filho de Jared, pai de Matusalém. Um nome que aparece discretamente nas páginas da Bíblia, mas que carrega um peso eterno. A Escritura diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Gênesis 5:24. Esse versículo, embora curto, carrega um mistério profundo. Enoque não apenas conhecia a Deus, ele andava com ele. Caminhar com Deus não era uma metáfora bonita, era um estilo de vida. Uma jornada constante de intimidade, obediência e fé. Enoque não era um homem perfeito, mas era um homem entregue. Enquanto o mundo seguia seus próprios caminhos, ele escolheu trilhar a rota estreita. Não uma vez, não de vez em quando, mas todos os dias, por 300 anos após o nascimento de Matusalém. Quando Enoque tinha 65 anos, nasceu Matusalém, seu filho. E é justamente nesse ponto que a Bíblia nos revela algo extraordinário. Depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve outros filhos e filhas. Andou com Deus e não foi visto mais, pois Deus o tomou para si. Gênesis 5:22-24. Isso nos leva a refletir. O que aconteceu com Enoque naquele momento? Qual foi a transformação interna que o levou a buscar uma vida de intimidade com o Criador? Imagine isso, 3 séculos de fidelidade silenciosa, de passos firmes, mesmo quando todos ao redor escolhiam a rebelião. Um coração que permanecia alinhado com o do Criador, mesmo quando a escuridão aumentava. E então, um dia, ele não estava mais ali. Sem alarde, sem aviso, Deus o tomou para si. Levou Enoque da terra para a eternidade, sem passar pela morte, sem descer à sepultura. A fé desse homem foi tão preciosa aos olhos do Senhor, que o próprio céu se abriu para recebê-lo. Enoque não viveu em um mundo acolhedor. Pelo contrário, ele caminhou com Deus em meio a uma geração mergulhada em trevas. A corrupção já dava seus primeiros sinais. A maldade humana se espalhava silenciosamente como um veneno invisível. Após a queda no Éden, a terra começou a sentir o peso do pecado. Caim havia matado seu irmão Abel e se distanciado de Deus. A partir de sua descendência, surgiram cidades, ferramentas, instrumentos musicais, mas também surgiram a violência, a vaidade e a arrogância. Foi neste mundo que Enoque nasceu, numa época em que o nome do Senhor era cada vez mais esquecido. A Bíblia é discreta quanto aos detalhes históricos daquele tempo, mas ela nos dá pistas. Em Gênesis, capítulo 4, lemos sobre a linhagem de Caim, marcada por rebeldia. Já no capítulo 5, encontramos a genealogia de Sete, a linhagem da promessa, e ali aparece Enoque, filho de Jared. Enquanto muitos se afastavam da presença de Deus, Enoque escolheu uma direção oposta. Ele decidiu viver uma vida distinta, separada, santa. Em vez de caminhar com os homens, ele preferiu andar com Deus. E isso é mais profundo do que parece. Não se tratava apenas de obediência ou religiosidade. Andar com Deus implica em intimidade, em comunhão constante, em viver cada passo consciente da presença divina.
Em meio à escuridão, Enoque brilhou como uma tocha. Enquanto a cultura ao seu redor celebrava a autossuficiência, a sensualidade e o orgulho, Enoque mantinha seus olhos no céu. Seu estilo de vida era uma afronta silenciosa ao sistema vigente. Ele não seguia as multidões, ele seguia a voz do Altíssimo. E assim, o contraste entre Enoque e o mundo se intensificava. Um homem invisível aos olhos dos homens, mas conhecido nos céus. Ele não precisava de fama entre os homens, porque já havia encontrado favor diante de Deus. A Bíblia não desperdiça palavras. Quando diz que Enoque andou com Deus, ela está apontando para algo profundo, íntimo e transformador. Não é uma simples metáfora, mas uma declaração de vida. Andar com Deus é mais do que crer em sua existência. É mais do que frequentar rituais ou manter uma postura moral. Significa viver em comunhão diária com o Criador. Significa ouvir sua voz, seguir sua direção, depender dele em cada passo. Enoque viveu assim. A cada amanhecer, sua vida estava voltada para agradar a Deus. A cada escolha, ele buscava discernir o que era santo. A cada pensamento, desejava pureza. Seu coração pulsava por aquilo que agrada ao Senhor. Isso não quer dizer que ele era perfeito. A Bíblia não afirma isso, mas diz que sua vida era marcada por fé. Em Hebreus 11:5 está escrito: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que havia agradado a Deus. Agradar a Deus, esse era o legado de Enoque. Enquanto o mundo à sua volta se entregava ao pecado, Enoque caminhava numa estrada solitária, mas repleta da presença divina. Ele não apenas sabia que Deus existia, ele vivia com Deus, e por isso foi tomado por ele. Muitos vivem suas vidas apenas esperando o fim. Enoque vivia para Deus, e por isso não conheceu o fim como os outros homens. Não houve sepultura, não houve luto, houve apenas a certeza de que Deus o havia tomado para si. O andar de Enoque com Deus não foi um momento isolado ou uma fase passageira. Foram 300 anos de constância, perseverança e fidelidade. Uma caminhada longa, silenciosa, escondida dos holofotes do mundo, mas profundamente notada no céu. Enoque não foi apenas um homem piedoso que viveu em comunhão com Deus. Ele também foi um mensageiro, um profeta escolhido para anunciar algo que ultrapassava o seu tempo. Em Judas 1:14-15 está escrito: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que cometeram impiamente e de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios disseram contra ele. Essa passagem nos mostra que Enoque teve visões sobre o julgamento futuro. Ele não apenas conheceu a Deus intimamente, como também recebeu dele revelações sobre a vinda do Senhor para julgar a humanidade. Milênios antes de Cristo, Enoque já proclamava o que ainda estava por vir. Sua mensagem era clara: Deus é santo e virá para executar justiça. Enoque clamava contra a impiedade num tempo em que os homens se entregavam à maldade e à violência. O mundo já caminhava para o cenário que culminaria no dilúvio, e Enoque foi uma voz que soou como alarme antes da destruição. Esse homem, que viveu numa época de trevas, foi uma luz profética, um lembrete de que Deus observa, que ele não se cala diante do pecado e que o juízo é certo. Mas mais do que isso, Enoque também é um sinal de que há esperança para os que escolhem andar com Deus. Ele foi um sinal vivo da fidelidade de Deus com aqueles que o temem. Enquanto o mundo zombava da verdade, Enoque anunciava a justiça. Enquanto muitos construíam seus próprios caminhos, ele trilhava o caminho estreito da santidade. Ele foi um pregador da retidão num tempo de corrupção.
e por isso foi poupado da morte. A vida de Enoque é um chamado urgente à santidade. Sua caminhada profética ecoa até hoje, desafiando cada geração a escolher entre viver para este mundo ou andar com Deus. A vida de Enoque não terminou com um túmulo. Ela não terminou com a morte, ela foi transformada, com um encontro eterno com Deus. Mas o que ele viveu, o que ele proclamou e o que ele deixou como exemplo, isso permanece. O legado de Enoque ultrapassa gerações e nos desafia ainda hoje. Em um mundo que continua cheio de vozes que rejeitam a Deus, Enoque nos mostra o poder do silêncio diante da maldade, o impacto de uma vida vivida em comunhão com o Altíssimo. Sua história não é apenas sobre fé, mas sobre perseverança. Ele andou com Deus por 300 anos. Isso não foi um momento de fervor espiritual passageiro. Foi uma jornada longa, constante, sólida, uma caminhada de obediência em meio à rebelião. E é aqui que o exemplo de Enoque fala diretamente à nossa geração. Hoje, muitos buscam experiências rápidas, fé imediata, resultados sem profundidade. Mas Enoque nos ensina que andar com Deus é algo diário, que exige constância. É permanecer mesmo quando a cultura ao redor caminha em outra direção. É escolher o invisível, mesmo quando o visível grita por atenção. O autor de Hebreus escreve que Enoque obteve testemunho de que agradara a Deus. E logo em seguida, lemos: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Ou seja, Enoque agradou a Deus porque viveu por fé. Uma fé que o conduziu não apenas a crer, mas a caminhar. E essa é a grande mensagem para nós. A fé verdadeira não é estática, é um movimento constante em direção ao Criador. Hoje, talvez não sejamos levados como Enoque foi, arrebatados sem provar a morte, mas somos chamados a andar como ele andou, a viver uma fé que agrada a Deus, uma fé que não se dobra diante da impiedade, uma fé que aponta para o que está por vir. Pois o mesmo Deus que levou Enoque é o Deus que um dia voltará. E assim como nos dias de Enoque, ele procura aqueles que andam com ele. A história de Enoque não é apenas uma narrativa antiga, ela é um espelho que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: tenho andado com Deus? Não se trata de religiosidade, não é uma questão de ritos ou aparências, é uma vida vivida lado a lado com o Criador. Um caminhar diário que transforma, que molda, que purifica. Enoque não era um homem perfeito, ele era humano como nós, mas ele escolheu andar com Deus num tempo onde a maioria escolhia andar longe dele. Essa escolha o separou do mundo e o aproximou do céu. E o mais belo de tudo é que esse mesmo convite está sendo feito a você hoje. Talvez você esteja cansado de caminhar sozinho. Talvez tenha se afastado. Talvez esteja cercado por escuridão, dúvidas, tentações. Mas saiba disso. Deus ainda chama. Ele ainda anda. Ele ainda deseja comunhão com você. A vida de Enoque nos mostra que é possível viver nesse mundo sem pertencer a ele. Que é possível caminhar com Deus mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Que é possível agradar a Deus por meio da fé. Uma fé real, viva, que resiste à corrupção do tempo e do pecado. E assim como Enoque, um dia também seremos levados. Se não pelo arrebatamento como ele, então pela eternidade que nos espera. E naquele dia, o que importará não será o quanto conquistamos aqui, mas com quem andamos enquanto estivemos aqui. O céu não é para os religiosos. O céu é para os que andam com Deus. Hoje você é chamado a iniciar ou retomar essa caminhada. Não importa há quanto tempo você parou, não importa o quanto se afastou. O caminho de volta começa com um passo de fé. Enoque andou com Deus. E nós, eu e você, com quem temos andado? Se você gostou deste vídeo, curta e compartilha essa mensagem com seus familiares e amigos.
Ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem da Bíblia Sagrada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.